saudar os presentes, professor Júlio, professor Orlando, mais uma vez, e todos os organizadores deste evento, que, como eu disse, é muito importante. Eu vou falar sobre o que pode ser feito, o que poderia ser feito sobre a questão hídrica. Em um momento em que nós geralmente temos uma crise hídrica que tem múltiplas dimensões e que envolve todos os segmentos da sociedade e da administração do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar a definição de segurança hídrica mesmo, porque esse é um ponto extremamente importante. As três palavras que eu tenho mais ouvido nos fóruns internacionais dos quais eu tenho participado são segurança hídrica, vulnerabilidade e acessibilidade. São os três temas que, sem dúvida nenhuma, estão impactando todo o planeta, toda a administração e também gestores e tomadores de decisão. Segurança hídrica, de acordo com a definição da Unesco, que tem a definição completa aí, ela implica em que se deve fornecer água em quantidade e qualidade adequada à população, mas deve-se considerar alguns aspectos nessa segurança hídrica que precisam ser mencionados. Nós estamos habituados a pensar sempre na água para usos múltiplos pela espécie humana. Só que a água não funciona só para a espécie humana. A água é utilizada para fazer funcionar todo o planeta. Quanto a água deve ser utilizada para fazer funcionar o planeta, funcionar a biodiversidade, os ciclos de nutrientes? Essa é uma questão muito séria. E essa é uma questão que eu coloquei numa reunião em Paris ano passado para 15 hidrólogos. Nenhum desse soube responder adequadamente quanta água é usada para manter o sistema funcionando. Porque a água é usada para irrigação, para indústria, para abastecimento humano, isso é muito importante, é prioridade, mas sem essa água que mantém o sistema funcionando, mantém as florestas, mantém a biodiversidade, o planeta não funciona, o sistema não funciona. Então esse é um ponto que deve ser considerado dentro dessa questão de segurança hídrica. Muito bem. Quais são os números globais que existem e que foram caracterizados pela Unesco no ano passado? Primeiro, a extensão do serviço a todos ainda é ineficiente, global. Nós temos 768 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Nós temos 2,5 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico adequado. Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. Com a perspectiva de, em 2050, chegarmos, mantidas as atuais taxas de fertilidade, a 9 bilhões. 2,5 bilhões não têm atualmente acesso a saneamento básico. Mais de 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. Tem uma ligação aí entre eletricidade, energia, falta de acesso. 2,5 bilhões de pessoas usam combustível sólido para cozinhar, carvões e outros. Quando você visita a África do Sul, eles usam carvão pop, carvão mineral, para cozinhar dentro do apartamento. E, evidentemente, isso é um problema de saúde pública, inclusive, que causa problemas de saúde. Nós temos doenças respiratórias e diarreias. Nós temos 4 bilhões de episódios anuais de diarreia, em perdas de horas de trabalho, nas empresas, nas indústrias e nas escolas. E doenças, inúmeras doenças de veiculação hídrica. Então, essas questões que envolvem
números globais mostram que o problema da água ainda não foi suficientemente solucionado em todos os países, e principalmente em países como a América do Sul, as Américas, o Sul e Central, África, o Sudeste da Ásia. Nós temos ainda milhões de pessoas sem acesso a esse saneamento. Muito bem. Então, a situação atual é que nós temos uso insustentável da água, o aumento dos usos competitivos da água, degradação da qualidade da água, aumento das enchentes e secas. Na verdade, a crise hídrica ela não está se resumindo à seca. Nós temos que pensar que a crise hídrica ela é uma sucessão de grandes despejos hidrológicos em períodos de seca, o que agrava o problema. Então, a crise hídrica não é só seca, é o contrário. A crise hídrica ela está relacionada ela está relacionada também com extremos hidrológicos que também têm problemas de saúde, causam problemas de saúde e prejuízo. Nós temos um aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periféricas das grandes metrópoles. São Paulo, Cidade do México, Nairobi, Calcutá, Nova Delhi, Bangkok, estão todas na mesma situação. Grandes massas urbanas, nas regiões periurbanas, sem acesso à água ou com água de baixa qualidade. Ou seja, água é também um elemento de exclusão social, porque quem não tem acesso à água de qualidade adequada não tem acesso a um benefício comum que é fundamental para a saúde humana. E problema de acessibilidade, como eu disse. Bom, e há um outro problema que deve ser considerado. Água, energia e alimentos estão interrelacionados, e muito interrelacionados, especialmente em estados como São Paulo, em que a nossa matriz, e no Brasil, em que a nossa matriz hidrelétrica é hidrelétrica preferencialmente, 80%, 75%, 80% da hidroeletricidade. A produção de alimentos depende, no caso do estado de São Paulo, muito de água. São Paulo é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, é o primeiro produtor mundial de álcool, é um dos maiores produtores de ovos e de carne do Brasil, de muitos países, está à frente de muitos países. Para isso precisa de água, e essa água, evidentemente utilizada, vai competir com o abastecimento, o fornecimento de energia. Existem casos, por exemplo, de conflitos existentes hoje entre a produção de energia elétrica na represa de Ilha Solteira e a criação de tilápias em tanques rede, por causa que o nível está baixando, a quantidade da energia precisa continuar a ser produzida, mas isso está prejudicando a produção de peixes em tanques rede. É um exemplo desses conflitos potenciais. A produção de alimentos precisa aumentar. Para alimentar 9 bilhões de pessoas, nós vamos precisar de grandes quantidades de água para produzir esses alimentos. Bom, aí os usos múltiplos da água, que são extremamente variados, como nós sabemos, e a questão da água como um fator de manutenção dos ecossistemas. E aqui um outro exemplo. Vejam nesse gráfico como é que é a diferença de uso de água para a produção de biofúel. Em diferentes tipos de biofúel, nós temos diferentes volumes de água utilizadas por gigawatt, o que mostra também uma outra aplicação dos usos da água mais recente e mais diversificada. Muito bem. Um aspecto que é preocupante com relação à água, que já foi mencionado pelo Dr. Rui, e que é uma preocupação do Estado, eu sei que é uma preocupação especial do secretário, eu sei que eu conheço o secretário faz tempo, é a questão da qualidade da água. Hoje eu fiz um trabalho com a Unesco que está representado nesse gráfico. A Unesco me pediu para fazer uma comparação da evolução da qualidade da água nos últimos 150 anos. Veja que de 1850
50, metade do século XIX até o presente, houve uma evolução para pior da qualidade da água. Nós passamos de uma qualidade da água deteriorada por uma matéria orgânica, na metade do século XIX, para crescentes complexidades na qualidade da água, representadas por metais pesados, eutrofização, substâncias tóxicas, radioatividade a partir de 1945, degradação de águas subterrâneas por nitratos, enfim, todo um conjunto de processos que ocorreram ao longo desses 150 anos e que, se olharem a parte de cima do gráfico, vão ver que isso implicou numa enorme complexidade analítica. Hoje você tem mais de 200 mil substâncias orgânicas dissolvidas na água, que incluem também, hoje, os chamados poluentes orgânicos persistentes, que são cosméticos, os remédios todos que nós todos tomamos, né, hormônios, tudo isso está se dissolvendo na água e tornando extremamente complexo e perigoso a qualidade da água, porque ainda não existe sistemas de tratamento que retiram todas essas substâncias da água. Os efeitos dessa degradação da qualidade da água na saúde humana e também na economia não têm sido ainda contabilizados, mas sem dúvida nenhuma eles existem, devem existir, e é preciso fazer um levantamento e uma avaliação, inclusive regional, né? não só mundial, mas regional, que é muito importante, porque depende justamente dos usos do solo, algo que não se faz e que é muito pouco conhecido, a deposição atmosférica. Nós não sabemos quanto de nitrogênio, fósforo, material particulado e outros contaminantes são despejados nos sistemas aquáticos a partir das precipitações, especialmente nas regiões metropolitanas. Há muito pouca medição sobre isso, que é fundamental no sentido de se quantificar as cargas difusas. A carga pontual eu sei, eu tenho um tubo que sai esgoto, eu consigo medir, mas a carga difusa é o mais difícil. Quantificar as cargas difusas do solo e da atmosfera são complexas. O SENA tem feito estudos relacionados com a carga difusa da atmosfera a partir dos estudos da queima de cana-de-açúcar, que é outro fator que impacta o sistema. Bom, e aqui um exemplo de o que pode levar a isso. Nós temos hoje bactérias recalcitrantes que estão se desenvolvendo em estações de tratamento do esgoto e que são resistentes a antibióticos. Por quê? Porque os antibióticos se acumulam nas estações de tratamento de esgotos e, ao se acumular, produzem sites onde as bactérias se envolvem e produzem cepas resistentes. Isso é um dos exemplos das consequências que todo esse conjunto de processos pode nos levar. Então, a ideia, eu estou mostrando esses dados, porque como complementação ao que nós temos hoje, o que é muito importante em todo esse planejamento, em todo esse processo, nós temos que pensar o futuro. E para pensar o futuro, nós temos que avaliar quais são os impactos, como é que nós vamos enfrentar esses problemas. Estão as nossas universidades preparadas para desenvolver pesquisas para identificar a quantidade e a qualidade dos POPs que estão se desenvolvendo nas diferentes regiões? Como é que nós projetamos nós não temos um modelo adequado ainda de cargas difusas, tem sido usados modelos de outros países, mas veja, então, esses aspectos são desafios que a pesquisa precisa enfrentar para dar os insumos para o sistema público poder desenvolver e produzir políticas públicas consistentes nessas direções. Aqui é um exemplo de como que se pode melhorar a qualidade da água. Eu tenho trabalhado muito com esse ponto. Áreas alagadas naturais ou artificiais, mas eu tenho trabalhado muito com áreas alagadas naturais. Florestas ripárias, mosaicos de vegetação nas bacias hidrográficas. Se você tiver uma bacia hidrográfica preservada, com áreas alagadas e também vegetação, o custo do tratamento da água
é muito baixo. Você não gasta mais que $1 ou $2, 3 a 4 reais, 5 reais por 1.000 metros cúbicos para tratar essa água, porque você só põe cloro. Enquanto que se você tiver uma área degradada e a origem dessa água for de uma área degradada, você gasta $150, $200 por 1.000 metros cúbicos. Por quê? Porque você precisa usar coagulantes, surfactantes, você tem que montar uma indústria química para produzir água potável. E com isso você gasta muito dinheiro. Aqui uma combinação de áreas alagadas e florestas ripárias na região de São Carlos, onde estão as nascentes das nossas fontes de água que protegem a qualidade dessa água. O biofiltro da Boa, por exemplo, que é um biofiltro importante, funciona como um sistema de fixação de fósforo, nitrogênio, metais pesados, mesmo substâncias tóxicas. Nós temos essas medidas e, portanto, a preservação, a recuperação de bacias hidrográficas é uma das metas fundamentais que nós devemos pensar no futuro. Revegetação, reparação dessas bacias hidrográficas, porque o problema é o seguinte, meus caros, nós temos que pensar e nós temos que trabalhar com software da natureza. A natureza levou alguns milhões de anos para desenvolver esse software e nós temos ele à nossa disposição. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que só a engenharia e o hardware não resolvem o problema. Nós temos que combinar o hardware inventado pelo engenho humano com o software da natureza. Então, você vai pôr uma estação de tratamento de esgoto? Ponha, mas ponha junto uma área artificial ou uma área natural com floresta ripária e com área alagada. Esse processo que se chama ecohidrologia é um trabalho que eu faço junto com o professor Maciej Zaleski, que está na Universidade de Lodz, na Polônia, que tem lá o Centro de Ecohidrologia da Unesco. É um projeto que hoje estamos procurando desenvolver de todas as formas para mostrar que há que equilibrar as ações do hardware produzido pelo homem e pela engenharia, que são importantes, com a preservação e a recuperação da capacidade natural do sistema. Nós estamos usando muito a capacidade natural do sistema. Estamos ultrapassando a capacidade natural do sistema. Hoje pela manhã eu falei que a urbanização afastou completamente a população da natureza. E por isso é que nós não conseguimos entender certos fenômenos, porque estamos muito longe do processo natural que faz funcionar o planeta. Esse processo natural é que faz funcionar o planeta. Temos que recuperar essa nossa capacidade de regeneração e restauração. Isso é economia. Isso tem componentes econômicos extremamente importantes. A ideia dos serviços dos ecossistemas, ou seja, quais serviços um rio faz para a comunidade? Pesca, recreação, navegação, produção de energia elétrica, irrigação, todo esse conjunto de serviços pode ser medido e quantificado. E com isso você tem um peso econômico para esses serviços que deve se contrapor ao peso econômico do chamado do desenvolvimento econômico, que é artificial. Tem que combinar esses dois processos. Por isso a gestão de bacias tem que pensar nesse processo. É preciso pensar. Temos que pensar em como instalar essas reflexões nos comitês de bacia. Eu acho que eles são importantes, são fundamentais para a gestão, devem, sem dúvida nenhuma, ser estimulados a prosseguir no seu trabalho de gestão, mas é preciso um nível a mais. É isso que nós queremos, aumentar o nível de decisão e incorporando esses processos mais avançados de conhecimento do sistema de gestão. É isso que nós precisamos. Bom, disponibilidade de água, vulnerabilidade, as necessidades humanas, principalmente produção de alimentos.
e a sustentabilidade são 4 pontos fundamentais. Agora, nós temos aqui um outro motivo de reflexão. Primeiro, nós temos que interpretar e acompanhar as mudanças. Nós temos que interpretar e acompanhar as mudanças. O sistema está mudando, o planeta está mudando, o clima está mudando. Nós temos que interpretar essas mudanças e acompanhá-las. A ciência tem que fazer isso. E a ciência tem que passar isso para o sistema público de gestão. Hoje de manhã eu disse aqui que o sistema público de gestão brasileiro ele é um pouco refratário, ou às vezes muito refratário, a incorporar inovação. Não são as pessoas, é a máquina, é o sistema. É preciso incorporar esses novos conceitos dentro do processo de gestão. Interpretar e compreender as mudanças. Outra coisa, como lidar com a incerteza. Se nós perguntarmos ao secretário qual é a certeza que existe daqui um ano e meio, é muito difícil. Os climatólogos nos dizem, o Marento me diz, tu dizem, eu não posso te dar uma certeza maior do que 3 meses. As ferramentas, mesmo que sejam as mais avançadas, ainda não alcançam. Como que nós vamos lidar com isso? Nós só temos algumas certezas. O tamanho da população, a biogeofisiografia da bacia hidrográfica e a economia da bacia. Essas são algumas certezas. A disponibilidade de água compreende uma certa incerteza e os usos futuros nós temos que fazer uma avaliação para incorporar essas incertezas nos usos futuros. E aí, como manter um sistema de retroalimentação e um sistema de informação? De que forma eu tenho que desenvolver um banco de dados, um sistema de informação que seja disponível para os cientistas de todas as categorias, de todas as universidades, para que eles possam trabalhar. Quanto mais gente tiver a oportunidade de trabalhar, uma cabeça pensa menos que 100 cabeças, e, portanto, é preciso dar condições para que a comunidade participe desse processo de montagem das informações e dos bancos de dados. Mas, por outro lado, como manter esse sistema de retroalimentação e informação? Eu acabei de dizer, por exemplo, que na Irlanda, que eu estive há 15 dias atrás, a população rural participa ativamente da gestão das bacias rurais. De todas. Isso é um programa nacional. E há uma participação das universidades para instrumentalizar esse processo. É um exemplo. Quem faz a retroalimentação para a gente? É a população, é a comunidade, porque ela usa água, ela está à beira do rio, ela usa água todo dia, ela sofre as doenças. É ela que nos dá a retroalimentação necessária para entender o que está ocorrendo. É preciso ter condições de acessar esse processo. Muito bem, 3 pontos fundamentais: adaptação climática, redução dos riscos e desastres e segurança hídrica. São as 3 variáveis com que nós vamos ter que trabalhar. Temos que pensar na adaptação climática, mesmo aqueles que, há alguns que ainda não acreditam em mudanças climáticas, mas há um projeto, um trabalho recente publicado no Science que mostrou que a concentração de CO2 no gelo dos últimos anos, comparada com a concentração de CO2 em gelo acumulado há 800 mil anos através de cores que foram retirados do Antártico, é a maior de 800 mil anos. Ou seja, há mudanças em curso, sejam elas produzidas pela ação humana, sejam elas resultantes de eventos climáticos naturais que fazem parte da evolução natural e das mudanças naturais do planeta. Mas existem. Temos que adaptar. Nós não podemos mudar o clima, mas nós temos que nos adaptar. Uma das maneiras de nos adaptar dentro dessa questão hídrica é produzir as green cities nas cidades, aumentar os parques, aumentar essa área, aumentar a vegetação natural, replantar, fazer parques que permitam aumentar a evapotranspiração nas cidades
e, ao mesmo tempo, recarregar os aquíferos da cidade. Desta forma, nós estamos nos adaptando. Aumentar os parques significa aumentar a biodiversidade também nas cidades, e aí dá oportunidade de educação, dá oportunidade de mais lazer. Não precisa ir no shopping, vai no parque fazer lazer. É diferente, é um conceito diferente, é uma cultura diferente. Nós temos que trabalhar essas ideias. Bom, eu tirei aqui um trabalho da OECD, onde se propõe um uso mais eficiente de água e melhor uso da tecnologia, influenciando a mudança da demanda per capita, que o governo está se propondo a fazer, que já está fazendo, influenciando a indústria a melhorar o seu desempenho em termos de efluentes, e melhorar a eficiência de tratamento e reutilizar a água, e promovendo o uso de água, de reuso de água, especialmente água de esgoto tratado. E aqui um exemplo do que se pode fazer, que eu tirei de uma reunião da Academia de Ciências do Brasil e da Alemanha, que foi feita em São Carlos no ano passado, onde nós temos, especialmente para zonas urbanas, mas pode ser aplicado para outras bacias, métodos, indicadores, problemas de identificação dos orgânicos persistentes, o uso do solo e da água, os serviços dos ecossistemas, os serviços de saúde e, evidentemente, passando essas informações para a sociedade e para a governança, fazendo um integrated watershed management, manejo integrado da bacia hidrográfica, que sem dúvida vai promover esse processo. A articulação desses componentes é fundamental, a articulação dentro desse processo de gestão. E um dos nossos problemas é que há uma setorização da gestão do Brasil. Há uma setorização. Houve um tempo no Brasil, uma coisa anedótica, em que eu me lembro que o Paulo Nogueira Neto, que foi meu professor, que era presidente da SEMA, ele me dizia, quando o jacaré entra na água, ele é da SEMA. Quando ele sai da água e vai para a terra, ele é do IBDF, porque o IBDF cuida do sistema terrestre. É um exemplo anedótico, mas que existe. É a setorização da gestão. Melhorou muito, mas não tem mais nem IBDF, nem SEMA, mas de qualquer forma, essa setorização e essa visão integrada da água como instrumento de desenvolvimento econômico, não só do desenvolvimento econômico e social, que é fundamental. A água de boa qualidade é um instrumento de desenvolvimento econômico. Bom, o gerenciamento no século XX, ele sempre foi local, setorial e de resposta a crises. Local porque ele sempre foi localizado no sistema aquático, no rio, ou no sistema de abastecimento, ou na represa. Setorial porque ele foi tratado, como eu acabei de dizer, setorialmente, hidroeletricidade, irrigação, recreação, pesca, navegação, etc. E de resposta a crises, o sistema sempre respondeu a crises. Morria peixe no rio Piracicaba, lá vai a CETESB medir oxigênio, nutrientes, etc., para verificar a origem do impacto. Bem, hoje nós temos uma migração. Há uma migração que é fundamental ser entendida. Primeiro, não é mais o local, é o ecossistema, que é a bacia hidrográfica. A visão da bacia hidrográfica, comunidade sistêmica e geofisiográfica, que engloba economia, engloba a sociedade, a organização social e desenvolvimento, ela é um ponto fundamental. O gerenciamento tem que ser integrado, ele tem que utilizar os usos múltiplos, não pode ser setorial. Hoje se reconhece que a água tem usos múltiplos. Não é só recreação ou só hidroeletricidade, o abastecimento, é tudo isso em conjunto. Como otimizar? Nós precisamos de modelos
precisamos de quantificar para utilizar esses usos múltiplos. Finalmente, o outro aspecto que é fundamental, que sem dúvida vai ser tratado pelos nossos amigos, que vão daqui a pouco mostrar um modelo funcional, tem que ser preditivo. Nós temos condições de antecipar eventos, incutir no processo de gestão sistemas de predição que possibilitem antecipar os eventos, antecipar os efeitos e, a partir daí, tomar ações que nos permitam antecipar esses eventos. Muito bem. O que nós deveríamos fazer? E provavelmente poderíamos ter feito. Primeiro, essa questão da visão sistêmica da água. Ampliar nossa capacidade de visão sistêmica, aí integrando não só os usos múltiplos, a água como insumo econômico e para o desenvolvimento social, mas a integração no ciclo. Água atmosférica, água artificial e água subterrânea. Isso é um ciclo da natureza que tem que ser entendido. Não se pode tratar de uma forma diferente. Mas se trata. Há legislações diferenciadas que avançam de uma forma diferente para a água superficial e para a água subterrânea. Padrões que foram estabelecidos em diferentes épocas. Não pode, tem que ser integrado essa visão sistêmica. A bacia hidrográfica, a comunidade de gestão, isso ninguém disputa, é fundamental. E isso o Estado tem. O que está faltando, na minha opinião, e isso é fundamental, é a agência de bacia. As agências de bacia são importantíssimas para instrumentalizar o processo de execução. Nós temos um grande defeito no Brasil, um defeito grave que é do Brasil, que é a execução. Nós temos ótimos projetos, nós temos dinheiro para fazer e na hora de executar ou demora muito ou não executa bem, porque o gestor também muitas vezes ele não entende o processo, ele não está dentro do processo. O gestor que executa, ele não conhece o master plan. Então a execução sai torta ou não sai ou demora para sair. Então, para isso, a agência de bacia pode ser fundamental. Planejamento para o futuro, produção de cenários. Capacidade preditiva, nós temos que fazer predição no mínimo 30 anos, 50 anos. Tem certeza? É claro que tem. Mas nós temos que ousar para procurar prever o que vai acontecer. Qual vai ser a população do Brasil daqui a 50 anos? Nós vamos conseguir tratar todos os esgotos? E se não conseguir, qual vai ser a carga orgânica gerada? E aí vai ter água para fazer uso se não tratar o esgoto? Essas reflexões, esse tipo de trabalho, é um trabalho que as universidades podem e devem fazer para alimentar o setor público. E, sem dúvida nenhuma, a redução da demanda. Nós somos acostumados a seguinte cenário. A bandeira do Brasil. Eu me lembro quando eu era menino, isso faz muito tempo, professor, quando eu era menino, a gente ouvia o professor dizer o seguinte: olha, a bandeira do Brasil, o verde são as florestas, o amarelo é o ouro e o azul é o mar. Tem tudo, e tem mesmo. 8.000 quilômetros de costa, florestas e etc. Então nós somos acostumados culturalmente a uma cultura de abundância. Nós temos tudo no Brasil. É o maior país do mundo, tem sol o ano inteiro, tem água, 12% da água do planeta, e vai por aí. Então essa cultura de abundância precisa ser substituída por uma cultura de escassez. Não tem tanta água, vai faltar água. Por quê? Porque a população cresceu. À medida que as necessidades humanas e a economia das pessoas melhora, elas vão necessitar de mais água. Quem come mais carne está usando mais água. Eu, às vezes, vou dar curso na Jordânia, tem lá uma gôndola com corned beef from Brasil. Eu digo, olha a nossa água aí. Está aí, água virtual, exportada. Então, as necessidades humanas vão aumentando, você tem mais necessidade de água. E com isso, todo o processo vai ficar cada vez mais complicado. Muito bem. Redução da demanda é fundamental. Eu louvo a iniciativa do governo
de que tem que reduzir a demanda através de várias medidas, e entre elas a principal educação, para que a população compreenda o seu papel nessa redução. Modelagem matemática e cenários, que é o que o professor Zucco faz de uma forma extremamente competente. Redução da demanda na indústria, introdução de mais tecnologia no tratamento de efluentes. Nós precisamos introduzir mais tecnologias. A Europa inteira está cheia de novas tecnologias para fazer introdução, para redução de efluentes. Tem muita coisa criativa no planeta, tem que introduzir. Nós temos que tratar os esgotos, naturalmente, melhorar a nossa visão da toxicologia. Existem coisas que me preocupam muito. Hoje, nós vivemos num planeta abarrotado de substâncias tóxicas, no sedimento, na água, nos organismos, na atmosfera. Nós precisamos entender melhor qual é o efeito dessas substâncias tóxicas. Outro tópico para pesquisa, investigação, e, evidentemente, o reuso de água. Monitoramento. O Dr. Rui falou em monitoramento. Não há dúvida nenhuma. Esse é um ponto fundamental. Tem que ser feito em tempo real, se for possível, em todas as bacias, e tem que fornecer essa informação de modo aberto e transparente. Um banco de dados disponível. As universidades têm inúmeras teses e também os institutos de pesquisa, mas isso precisa ser disponibilizado dentro desse projeto que as universidades vão participar. Não há dúvida nenhuma que nós temos que usar a informação existente nas universidades. Mobilizar as comunidades. Como é que mobiliza as comunidades? Como é que você interessa a comunidade? É o que eu disse. Nós temos que, se a comunidade tiver o que a gente chama em inglês de vested interest no sistema, ela pode ser mobilizada. Mas temos que fazer todos os mecanismos para mobilizá-la, transferir o conhecimento para a comunidade de tal forma que decodificar esse conhecimento. É o que o professor tem feito com os livros dele. Eu comprei os 2 livros dele, já li um, e excelente. Tem que decodificar isso mesmo, tem que decodificar a informação para a comunidade. E, finalmente, formar gestores com visão sistêmica e avançada. Não adianta, é claro que é importante formar mestres e doutores, mas nós temos que investir na formação de gestores. Estou terminando, professor, mais 2 minutos, se deixar eu vou até a meia-noite respeitar os regulamentos da Unicamp e da mesa. E o professor Rui gastou seu tempo adequado. Mas eu queria dizer que a formação de gestores é outro aspecto extremamente importante que deve merecer trabalho nas universidades e estímulo. Bom, eu vou passar rapidamente. Nessa formação de gestores, nós temos que melhorar a visão, montar do ciclo hidrossocial, segurança hídrica, ciclo hidrossocial, integrar ciências naturais, engenharia e ciências sociais. Hoje não dá para você fazer só a biogeofísica do sistema, você tem que integrar a economia e a questão social em conjunto para entender o desenvolvimento do processo. Bom, isso eu já falei bastante e eu acho que é melhor. Conclusões e desafios. A segurança hídrica no século XXI tem enormes desafios. Nós temos que manter o gerenciamento eficiente de água sob um futuro incerto. Temos que integrar água e processos sociais. Temos que ampliar a nossa visão interdisciplinar e transdisciplinar. Temos que entender que como se prepara gestores para entender melhor essas mudanças que estão ocorrendo com eventos cada vez mais intensos. Precisamos melhorar o nosso desenvolvimento tecnológico, dessalinização, aumento de adutoras, uso de água,
melhorar a coleta de dados e informações hidrológicas, criminológicas, temos que entender o efeito dos COPs na saúde humana e temos que nos preparar para surpresas. Tanto o nosso planeta como os ecossistemas, eles preparam surpresas e nós precisamos entender melhor e ficar preparados com essas. Eles nos apresentam surpresa. E temos que quantificar melhor esse gap que existe entre água para as atividades humanas e água para o funcionamento dos ecossistemas. Uma última palavra. A relação entre os recursos naturais, as mudanças climáticas, as necessidades humanas e a estabilidade social está interligada. Se nós não tivermos condições de trabalhar esses 4 componentes que estão aqui descritos, nós podemos ter problemas relacionados com a instabilidade social e a resposta das comunidades a estes problemas relacionados com mudanças climáticas e o uso dos recursos naturais. Portanto, é preciso prestar atenção no comportamento na sociedade atual e no futuro face a esses desafios que representam os recursos naturais, o uso dos recursos naturais pela sociedade humana e a resposta da sociedade humana a esses processos, o que envolve não só a estabilidade social, mas vulnerabilidade. É preciso entender melhor como é que funciona esse sistema e nos preparar para enfrentar os desafios. Isso é um sistema complexo. E aqui um desafio, especialmente para a Unicamp, que sempre foi uma universidade inovadora, nós precisamos trabalhar mais na avaliação, no desenvolvimento de metodologias para entender sistemas complexos. Aí precisa juntar um grupo interdisciplinar poderoso, porque hoje toda a complexidade está baseada em problemas não só econômicos, mas sociais, tem a questão política e tem a questão biogeofisiográfica que tem que ser considerada. Fica aqui o desafio. Muito obrigado pela sua atenção.